E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um episódio da Urbana e creio que você já assistiu os episódios anteriores. Foi bem legal com o Chiraga, com o Pastor Hélio, um pastor, outro fotógrafo. E hoje, na nossa conversa, nós temos aqui a honra desse músico incrível aqui, que é o Alisson, é um baterista excepcional. Mas eu vou dar a oportunidade para que ele se apresente aqui para nós, para você, tá bom? Alisson, se apresente aí para o pessoal. Muito obrigado pelo convite, Pablo, a toda a equipe. Eu assisti os 2 primeiros episódios do Urbana e as semelhanças são gigantes com a carreira de um músico, já a gente fala. Meu nome é Alisson Rezende, tenho 41 anos de idade e sou músico há 23. Sou baterista, formado em licenciatura plena pela Universidade de Ribeirão Preto. E a piada interna entre os músicos é que o baterista ele é amigo dos músicos, né? Mas como eu tenho um diploma, eu posso dizer que eu sou músico e eu sei os acordes maiores e menores e as escalas maiores e menores. Aí sim. Ô Alisson, pessoal, é muito legal a gente ter essa conversa aqui hoje com o Alisson, porque é o seguinte, né? São carreiras muito desafiadoras, mas a gente vai conversar sobre isso ainda. Mas eu quero que o Alisson dê um panorama geral para a gente sobre o início dele. E aí, Alisson, o seguinte, quando que foi que você sentiu aquele interesse por música? Talvez ainda nem pegou no instrumento, nem começou a tocar, mas assim, começou a gostar de música. Como que foi essa influência? Havia um programa na TV Cultura durante os anos 80, 90, que era o Bem Brasil, o domingo de manhã. Quem tem aí pouco mais de 30 anos acordava no domingo de manhã para assistir bandas ao vivo. E eu era uma criança de 8 para 9 anos e eu acordava domingo de manhã para assistir o Bem Brasil. Meu pai, apaixonado por música, fazia questão lá de colocar na TV Cultura. E a parte muito emocionante é que eu lembro o momento exato em que eu vi um pianista no Bem Brasil e eu falei pro meu pai, pai, eu quero tocar piano. E eu tinha 8 anos, como é que eu ia lembrar disso, né? Então eu lembro desse momento. Então com 8 anos, 8 para 9 anos, em 1988, o ano que eu completei 9 anos em setembro, eu pedi pro meu pai para fazer aulas de piano. Outra parte curiosa é que quando eu pedi alguma coisa pro meu pai, ele e minha mãe ficavam me dando um gelo assim para ver se era isso mesmo que eu queria, né? Coisa de criança. Eu quero uma bola. Será que ele quer uma bola de futebol, de basquete? Será que ele realmente quer isso e tal? E com o piano não. Eu falei, pai, eu quero tocar piano. Legal, Alisson, só olha terça-feira. Ele já tinha marcado lá. Poucos dias depois ele marcou com a professora. Incentivou você rápido nisso. Mas muito rápido mesmo. Eu devo ter falado para ele no domingo, segunda-feira ele procurou uma professora, terça-feira era minha aula. Que legal, meu. Ô Alisson, e sua família, o seu pai, ele escutava o quê, assim? Qual que era a música que rolava lá na sua casa? Meu pai, nascido em 53, ele foi um jovem na década de 60 e 70, então ele ouvia o rock dos anos 60 e 70, todos os rocks nacionais, e eu nunca vou me esquecer de, aos sábados de manhã, acordar ouvindo Paul McCartney. É mesmo? Olha que diferente, né? E é engraçado, o Paul McCartney, um dos membros dos Beatles, mas na minha vida o Paul McCartney chegou primeiro que os Beatles. Você teve contato com a música dele primeiro? Primeiro. E eu me lembro bem de ouvir um álbum duplo que tinha vinil, né? Será que alguém sabe o que é vinil? Alguns eu acho que sim, outros eu acho que não. Então o vinil era grande, né? Aquele disco de vinil. Sim. E abria e eu ficava maravilhado. A música me agradou. Minha mãe gostava de Chitãozinho e Chororó. Uhum. E meu pai ouvia muita música, né? Meu pai ouvia muita música em casa, rádio tocando. Minha mãe até hoje liga o rádio, fica tocando. Então, minha mãe não é musicista, meu pai toca violão, toca teclado. Mas a música estava ali, o tempo todo tocando. Muito legal esse contato que você teve com o Paul McCartney. E você tinha consciência que era ele ou não? Você ouvia, gostou da música e depois você descobriu que ele fazia parte dos Beatles e tal? Nessa ordem, Pablo. Eu gostei da música e eu quis ouvir de novo. Ah, tá. E aí eu perguntei pro meu pai que música era, quem era que estava cantando. Você não tinha, então, a consciência que ele fazia parte das maiores bandas da história? Não. Era mais o gosto ali empírico mesmo, né? Total. E eu lembro dele falar assim, esse é o Paul McCartney, ele tá cantando com a esposa dele, a Linda McCartney. Uhum. Né, quando
Paul McCartney lançou seus álbuns solos, a primeira esposa dele, a Linda, era viva, e ela fazia parte, e eles tinham uma banda, era The Wings. Legal, legal. E aí, depois disso, meu pai, olha, ele tocava nos Beatles, ouve os Beatles. Aí comecei a ouvir Beatles, comecei a gostar também. Aí foi embora. Engenheiros do Havaí, tava no sucesso, né? Tava no auge, Engenheiros do Havaí. Sim. Meu pai... Eu gosto de Engenheiros do Havaí, rapaz. Eu falo pro pessoal que eu gosto de Engenheiros do Havaí, mas ninguém gosta de Engenheiros do Havaí. Nossa, eu lembro. E aí meu irmão, meu irmão tem um ano e 7 meses mais jovem, meu irmão pediu o disco, que tinha o Papa é Pop. Sim. E aí esse vinil deve estar lá na casa dele até hoje. Então eu ouvia muito Engenheiros também. Legal, meu. Ô, Alisson, assim... Qual foi a sua maior influência para começar a tocar, né? Você começou com piano, mas com quanto tempo você começou, quanto tempo de aula você fez no piano? Rendeu essas aulas? Como que foi isso aí? Rendeu. Eu fiz aulas de piano de 88 a 1993. Foram aí 5 anos, quase 5 anos. Nossa, bastante tempo de Bastante tempo. Então você toca piano, então? Cara, se você me dá um teclado aqui, eu vou te enganar. Eu vou tocar as únicas 3 músicas que eu sei tocar. Me desculpem, mas eu já fiz isso num restaurante, tá? Num jantar com uma banda, tinha um piano, né? Chegou lá. E aí eu falei assim, vou lhe tocar um som. Aí toquei uma música. Aí voltei pra mesa, todo mundo, nossa, causou uma ótima impressão. Uma ótima impressão. Você toca piano? Cara, toca uma coisa. E alguém falou assim, sabe essa, né? Aí fui lá e toquei a segunda que eu sei. Aí voltei pra mesa, todo mundo mais impressionado ainda. Aí um falou assim, não é possível. Eu falei, nossa, vou ter que tocar de novo. Né? Botei aquela pressão. Fui lá, toquei piano. E a hora que eu voltei pra mesa, tinha chegado o jantar, as pizzas. Eu falei, não, agora chega, né? Me deixa jantar. Então tem uma noção boa. E o que eu trago até hoje é a leitura, Pablo. Sim. Então, eu não me lembro de quando eu aprendi a ler. Qual leitura você está falando? A leitura musical. A leitura musical, partitura. Perdão, me perdoe, partitura. Então eu leio partitura. Eu trabalho com isso, com educação. Eu ajudo pessoas a lerem partitura. Mas eu não lembro como eu aprendi. Você não lembra? Eu não lembro. Será que foi provavelmente nas aulas de piano você já estava aprendendo ali? Já 8 para 9, 10. Então foi tão diluído, foi tão leve que eu sei. Foi natural. Foi natural, Que legal. Ô Alisson, e em questão de influência, você começou a fazer a aula de piano, era um professor ou uma professora? Era uma professora que, infelizmente, eu não vou me lembrar o nome, mas era uma professora. Você começou a fazer, mas assim, uma dúvida que eu tenho é o seguinte, quem foi as suas maiores influências perto de você, sei lá, um tio, um pai, um amigo, músico que você via tocar, você falou, poxa vida, eu quero tocar desse jeito, essa pessoa me inspira. E quem foi uma referência para você longe? Uma pessoa muito famosa, músico muito famoso, mundial. Talvez você nunca viu essa pessoa na vida fisicamente, ou já viu. Mas quem que foi? Essas duas referências. Tanto alguém ali do seu dia a dia, como uma pessoa famosa, assim, distante. No dia a dia foi o João Fagion, né? Eu nunca mais vi ele depois dessa época, mas eu tenho o WhatsApp dele, já trocamos algumas mensagens. O João Fagion era baterista. Eu fazia piano na escola de música e haviam, 12, 15 alunos de piano e um aluno de bateria. Na apresentação de final de ano, o João tocava com todos os bateristas. Então o João era o meu baterista, essa parte engraçada falar que eu tinha um baterista, e ele era o baterista de todo mundo. Quando ele estava ensaiando com outro pessoal, eu ficava olhando. E aí eu comecei a achar incrível aquela história de tocar bateria. E aí num belo dia, ele faltou. E aí o João faltou no ensaio. Essa é famosa. Assim, eu acho que assim, acontece muito. O João tinha que passar uma tarde ensaiando e ele faltou. E a dona da escola tinha me visto brincando na bateria. Sim. E a dona Carmen virou assim, Alisson, o João não apareceu? Você não toca com os meninos aí só para eles se acostumarem com o barulho da bateria? Eu não respondi, eu só sentei na batera. Você já foi? Já sentei. Mas você tocava já? Eu tocava o tum, porque o João saía da bateria, eu já ia lá fuçar. Você ia. As aulas você nunca tinha feito nenhuma? Nenhuma. Entendi. Mas também devo dizer, a complexidade de se estudar piano te eleva a um outro nível. Entendi. Não é à toa que o melhor músico de uma banda é o pianista. Entendi. É o tecladista.
E eu sempre faço uma piada com os meus alunos que o cachê do tecladista é sempre maior. Mas é verdade, tá? É verdade isso, abre pra nós, é que a gente não sabe, né? A gente não sabe. O tecladista é o cara que mais normalmente ganha bem. É o cara que melhor ganha, é o cara geralmente o melhor músico do setor. E ele ganha mais porque tem pouco, Pablo, né? Você pega 10 crianças e deixa o palco armado. Uma guitarra, um baixo, um teclado, um microfone e a bateria. Pega 10 crianças e solta no palco. Eles vão Fala sair... pra cada um escolher um. Eles vão sair no tapa pra pegar a bateria. Vai ter 10. Meia dúzia vai ficar brincando. Sou eu. Não, é você. Não. É desse jeito mesmo. Então... A gente vive essa realidade na igreja. Na igreja o pessoal aí gosta, meninada, gosta de instrumento. Cara, tecladista... Não, é a mesma coisa. Meu Deus do céu. É difícil alguém se interessar por teclado. Pô, meus alunos todos tocam na igreja. 97% dos meus alunos tocam na igreja. O tecladista que quer só um, por enquanto, ele não vê a hora de aparecer alguém que toque também para revezar com ele. E não tem, cara, ainda não tem. É só contar para ele do cachê aí que... Essa parte, acho que nem ele sabe dessa, hein, Alisson? Mas ele vai ficar agora esperto aí com isso. Legal. Então o João é o cara, foi uma pessoa... foi ali, e aí eu brincava na bateria e pedia para ele me ensinar umas coisas. Ô João, ensina um negócio para mim aí. Ele me ensinou um flan, que é um momento ali que você toca a caixa com as duas mãos quase juntas. Faz um flan aqui. Aí eu falei, flan. Me ensinou um paradiddle. Um paradiddle, legal. E aí ele tocava músicas de rock com a bandinha dele da escola. E eu perguntei para ele, quem toca essa música aí? Ele falou, cara, os Guns N' Roses, o Matt Sorum. E na escola tinha um videocassete. Será que as pessoas sabem o que é o videocassete? Alguns, outros não. Tinha um videocassete com o VHS dos Guns N' Roses gravando uma música. Aí eu vi o Matt Sorum tocando batera. Pô. Aí caiu, o pianista caiu. Naquele momento ali, novembro... O interesse pelo piano aí já escorreu pelo ralo. Foi, né? Quem é o tecladista do Guns N' Roses? Quem é o batera, né? Maldade, então, né? É o Dizzy Reed, né? Ele tá lá até hoje, inclusive. Mas, né, aí um garotão, eu vi a bateria. E em novembro de 1992, acabou o pianista. Ainda fiz aulas até 93, março, abril. Mas aí como que foi essa virada de chave? Você chegou nos seus pais, falou, pai, não quero mais fazer piano, quero fazer bateria agora? Falei. Ou a bateria você foi aprendendo com os amigos mesmo? Fui aprendendo sozinho, pedi pro meu pai uma bateria de Natal, uma bateria que fosse a mais barata, que podia ser usada. Eu falei, pai, eu quero a bateria usada, a mais barata que tiver. Ele, meu filho, um amigo meu tá vendendo. Aí ele comprou a bateria, eu tenho ela até hoje. Legal. Né? Eu reformei ela, mas eu tenho ela até hoje. E aí foi assim, eu tocava a bateria sozinho, junto de discos, junto com meu pai, ele tocando violão e cantando, e fazia aula de piano. Aí desencanei do piano, eu não queria mais saber dele, porque eu queria saber de tocar bateria. E na hora de tocar samba, eu fui tocar uma samba, uma bossa nova com meu pai, não saía. E ele perguntou, meu filho, não tá na hora de você fazer aula? Falei, tá, então beleza, pai, eu quero fazer aula de bateria. Seu pai tocava? Toca ainda, né? Toca o quê? Violão e teclado. Violão. Seu pai tocava um sambinha, você não dava conta de acompanhar? Não dava conta de tocar. O rock pop, eu me virava sozinho e o sambinha não saiu. Aí fui fazer aula de bateria para tocar o tal do samba. Até um detalhe, né? Muita gente fala bastante do samba, mas não sabe a complexidade que é para tocar um samba. É difícil. Difícil. Tem que dar o devido valor, respeito, porque é encrenca. E essa questão, assim, eu percebo que muita gente tem preconceito mesmo com a música brasileira e tal. E as pessoas se enganam bastante com isso, né? Nossa, demais. E a parte triste é que fora do Brasil, as pessoas se encantam, enaltecem a música brasileira. Você dizer que é músico brasileiro fora do Brasil, as pessoas falam, nossa, que ótimo, você toca samba? Né? É coisa de louco, né? Por que a gente desvaloriza tanto aquilo que é nosso, né? Aí é o quesito de educação, da base... Nenhum jovem lê mais, não tem mais o Bem Brasil na TV Cultura. Ô Alisson, mas voltando aqui, e a sua maior sua outra influência, que você falou do João, né? Do João Fagion. Que uma pessoa ali perto, você vê ele tocar no dia a dia, mas e uma pessoa que te influenciou, sei lá, famosa, tal, que você via na TV, em algum lugar? O Matt Sorum, né? Esse baterista que
tocou nos Guns N' Roses durante o auge da banda, 91, 92 até 97. É o cara inatingível, que eu já mandei mensagem, para ele no Twitter. E eu mandei uma vez, ele não me respondeu, eu mandei pela segunda vez, ele não respondeu, na terceira eu fui meio grosso, assim. Falei, cara, você tem algum problema para falar disso que você nunca me responde? Ele falou, cara, faz muito tempo eu não lembro. Eu perguntei se ele gravou uma música usando os 2 bumbos ou um bumbo só. E aí, na terceira vez que eu fui meio bravo com ele, ele disse, cara, faz muito tempo, não lembro. E nas 3 vezes você fez a mesma pergunta? Mesma pergunta. Uma das músicas mais clássicas que ele fez, chamada You Could Be Mine, ela começa com a bateria. E tem uns toques de bumbo muito rápidos. E eu tenho dúvidas se ele fez tocando o mesmo pé 2 vezes ou uma vez com cada pé usando os 2 bumbos. E é uma curiosidade verdadeiramente, assim, eu quero saber como é. Porque eu amo aquela introdução de batera. Essa música é uma daquelas que, se você ouvir só a batera, você fala, opa, You Could Be Mine. Né? Quantas músicas no mundo tem isso? Pouquíssimas. Sim. Alisson, eu percebo, assim, parece que é uma característica sua e que a gente percebe muito em alguns jovens que eles são bem introvertidos, não são ousados, né? E você conta que quando o baterista faltou, que precisou ir na bateria, você logo se dispôs e tal. Você acha que isso é uma característica importante, assim, para quem se envolve com a música, enfim, na vida no geral, né? Mas relacionado à música, você acha que isso te ajudou, te atrapalhou? Qual que é o balanço que você faz disso? Cara, uma paixão imensurável, uma paixão incontrolável, porque eu era extremamente introvertido. Quem me vê falando hoje, quem me vê conversando hoje, isso é resultado da minha profissão, resultado de uma vida. Eu sentei no instrumento em pânico, mas eu estava maluco para tocar o instrumento. Eu estava morrendo de medo, mas a paixão era tão grande que nada me segurou. E é algo que eu respondo sempre, por que você escolheu batera? Por que você virou isso aí que você é hoje? Eu falei, cara, porque eu não conseguia controlar. Não foi algo que eu pensei, vou fazer uma pesquisa de mercado e ver o que eu vou fazer da minha vida. Não, eu queria tocar batera. Era o coração te puxando. Simplesmente isso. Uma paixão incontrolável. Quando a dona Carmen falou assim, Alisson, você não toca lá? Eu não respondi. Eu não tive coragem de falar, sim, senhora, dona Carmen. Você já? Eu sentei. Eu lembro da situação, cara, como se tivesse acontecido 30 minutos atrás, assim. E sentei, e ao mesmo tempo que eu estava com medo, eu estava em êxtase, porque eu ia tocar batera. Então, eu devo a paixão incontrolável divina, essa paixão divina. Né? Legal. Agradeço aos céus todo dia. Legal. Alisson, aí, tocando piano, 5 anos, né, aproximadamente ali, foi para a bateria, teve dificuldade ali para tocar um samba, começou a fazer aula de bateria. E quando que foi que a chavinha virou, assim, que você parou de tocar de uma maneira, olhar para a música de uma maneira assim, apenas como se fosse um lazer, assim, ou se você nunca olhou para a música desse jeito, né? E quando que foi que você começou, que é a mesma pergunta que eu fiz para o Chiraga também, que você começou a ganhar dinheiro com isso? Falei assim, bom, a música é um negócio que eu amo, tal, e eu quero sobreviver desse negócio. Foi uma decisão? Foi algo natural? Como que aconteceu esse processo para você? Foi uma decisão muito bem pensada. Eu tinha 14 anos. 14 anos. Eu tinha 14 anos. Talvez tivesse feito 15, mas eu não tenho dúvida que foi em 1994, o ano que eu fiz 15. Eu assisti uma banda de baile tocando. As bandas de baile, que hoje em dia também estão em extinção, tocavam de tudo. E eu frequentava os bailes numa cidadezinha onde eu nasci, chamada Viradouro. Era outros tempos, né, Pablo? A criminalidade praticamente... Cara, não existia. Você... Era 2 horas da manhã, eu estava pra rua, eu tinha 15 anos. Minha mãe e meu pai estavam de boa. Cidadezinha de, 20 mil habitantes. Então, assistindo a banda ao vivo, a banda Fênix, eu tomei a decisão. Eu falei, eu quero isso aí pra mim. Eu vou ser músico de banda de baile. Eu só tinha 14 anos. 14 anos. Isso é Agradeço a Deus por também ter a paixão incontrolável. Por ter jogado essa paixão. E aí tinha brincadeirinha de jovens e adolescentes, cadernos, né? Responda isso sobre aquilo, responda o que você quer ser quando crescer, qual o seu sonho. E eu nunca vou ter acesso a esse caderno. Aí eu escrevi, viver de música, ponto. Acabou.
acabou. Então, tem dado certo, né, nos últimos 23 anos. E aí, com 14 anos, 14 para 15, tomei a decisão. Vou ser músico de banda de baile. E aí, um pouquinho mais velho, já com 16, eu ficava assim pensando, cara, como é que eu vou entrar numa banda de baile? Como é que eu vou saber como é trabalhar numa banda? Eu tinha uma bandinha de rock, de curtição, onde o baixista era um pouco mais velho que eu, já tinha 18 ou 19 anos, e ele tocava numa banda de baile muito bem reconhecida, já de Ribeirão Preto. E eu pedi pra ele, falei, cara, eu quero trabalhar de hold. Tá precisando de hold? O hold é aquele cara que monta os equipamentos. Ele falou, rapaz, tá precisando? É sério? Porque é trampo, hein? Eu falei, eu quero. Com 16 anos, eu tive essa ideia. E agradeço a Deus essa ideia. Foi ele. Falou, ó, sopra na cabeça desse menino aí pra ele trabalhar de hold. Com 16 anos, eu entrei, pedi emprego numa banda, o cara me deu. Né, eu não sei quem era menos ajuizado. O garoto de 16, o cara de 25 que me contratou, ou a minha mãe que achou o máximo e falou, vai. Cara, isso é muito interessante, meu. Muito interessante. Eu não sei quem era o mais desajustado nessa história. Eu sei que meu pai não ficou sabendo. A hora que ele ficou sabendo, eu já estava. Porque essa questão de você descobrir... E porque eu sei que tem gente mais nova que está assistindo esse vídeo e que às vezes está se perguntando, né, o que fazer e tal. E tem gente que nunca sentiu isso. A pessoa está com 40, 50 anos, nunca sentiu isso, assim, essa paixão por alguma coisa e falou, meu, eu quero me dedicar a isso. Ou sentiu e não teve coragem de encarar. Também. Você acha que às vezes a covardia impede a pessoa de se arriscar em alguns objetivos? Eu não tenho dúvida nenhuma. Obviamente, jamais citarei os nomes, mas tenho histórico para contar de amigos super próximos que, na minha vez de me tornar profissional, eu peguei na mão. Falei, cara, vamos nessa, vamos tocar nessa banda de baile, tem cachê, a gente vai ser músico profissional. E a pessoa dizer, não, eu não vou tocar samba, eu não vou tocar sertanejo, eu não vou tocar. 30 anos depois desse papo, pô, trocaria, viu, Alisson? Nossa, trocaria. Vixe. E essa conversa foi na cobertura de um prédio em Ribeirão Preto, com um cara de um poder aquisitivo gigantesco, e ele lá, depois de um tempo, falou, eu trocaria. Eu não julgo ele, escolhas de cada um, Sim. mas a história do que o dinheiro não traz felicidade é verdade. Traz uma série de coisas. Pô, e como traz? Mas tem uma galera aí que se arrepende. E sempre que alguém me pergunta, Alisson, eu posso ser músico? Você acha isso? Eu peço para conversar com alguém bem-sucedido. Que dica você me dá? Converse com alguém bem-sucedido, em qualquer área da vida. Converse com alguém feliz. Legal. Tem advogado infeliz, tem engenheiro infeliz, tem médico infeliz porque não seguiu o que queria. E não falo da música. O cara podia gostar de fotografia, o cara podia gostar de esportes. Sim. Mas a covardia de não encarar um desafio para fazer o que ama, nossa, tem uma lista grande para contar. Alisson, muito triste isso que você está falando, né? Eu também já tive a oportunidade de conversar com pessoas que relataram situações idênticas a isso, de terem tido a oportunidade de seguir determinadas vontades, sonhos, e abandonaram por medo, abandonaram por um certo comodismo, e aí depois dos anos se passarem, viram que, poxa, poderia ter escolhido uma outra coisa, poderia ter se arriscado um pouquinho mais, né? Como aquela música lá, né? Devia ter, como que é aquela música? Epitáfio do Titãs. Exatamente, meu. Então, tem muita gente que tem exatamente esse discurso na ponta da língua, cara. É incrível, né? E a parte interessante é que quando alguém está conversando sobre esse assunto, eu ouço muita frase, você precisa ver se você quer seguir o teu sonho ou se você quer ganhar dinheiro. Essa pessoa que diz essa frase não é bem-sucedida. Mas você não está cheio da grana? Como é que você está falando que o teu trabalho é rentável de músico, não? Sim. Né?
Você tem que escolher isso. Você quer ser músico ou você quer ganhar dinheiro? E aí, fulano, você tá bem? Você tá de boa? Rapaz, tô numa pindaíba, eu tô quebrando, moro de aluguel, meu carro é velho. Não, né? Então, Sim. por isso que eu falo, procure alguém bem-sucedido. Feliz. Entendi. Procure alguém feliz. Vai bater um Bem papo. resolvido. Bem resolvido. Perrengue, todo mundo vai passar. Eu me mudei para Piracicaba e comecei um negócio do zero, praticamente do zero, junto de um amigo advogado que se mudou para uma outra cidade, Porto Ferreira, e também começou um negócio do zero. Do zero. Ele advogado, eu músico. A gente trocava ideia semanalmente das dificuldades. Ambos autônomos. Uhum. E a música é prazerosa. Todo mundo gosta de música. Então, muitas vezes, como o trabalho daquela pessoa só traz chateações, ela não aceita que existe um trabalho que traz muito mais alegrias do que chateações. Uhum. Eu passo chateações, eu tenho problemas, Sim. mas são poucos, são bem poucos. E a pessoa que trabalha vamos lá, químico, o cara trabalha numa indústria farmacêutica, ninguém vai lá comprar remédio feliz. Ninguém entra na farmácia, estou com uma dor de cabeça linda hoje, me dá um analgésico. Sim. Né? E a música não. Todo mundo entra numa igreja para assistir a música, ouvir a palavra, feliz. Né? Se tá mal, vai ficar bem. Uhum. Todo mundo entra na minha sala de aula para aprender a tocar uma música, e se ela tá mal, ela vai ficar bem. É muito diferente a dinâmica. É muito diferente. Esse meu amigo advogado que começou um negócio do zero junto comigo, a gente conversou semana passada, eu falei, nossa, Diogo, mais um detalhe que nosso trabalho é idêntico. Aí ele respondeu, não, o seu é legal. É bem isso mesmo. Né? Ô, Alisson, agora sim, faz quanto tempo que você toca assim com bandas e tal, você grava? Faz quanto tempo que você está trabalhando assim? Começou a tocar, ganhar dinheiro, essa parte que você começou a tocar com bandas de baile. Isso, eu considero o início do meu trabalho março de 97. Uhum. Então, errei nas contas, são 24. Esse último março, completei 24 anos. 24 anos. Porque em março de 97 eu fiz um baile, que era o meu sonho. Mas em dezembro de 96, eu já toquei num barzinho. Eu tive um cachê. Sim. Mas não era o grande baile que eu queria fazer, que durava 4 horas, que tocava de tudo. Entendi. Eu cheguei a tocar muito em fevereiro de 97, mas num bar na cidade. Não foi o grande baile. Mas 1997 é o marco meu primeiro cachê, né? Meu primeiro cachê como músico profissional. Ô, Alisson, com 24 anos, agora é aquele momento que você pode ajudar aí algumas pessoas que estão nos assistindo. Que dica que você daria para uma pessoa que está começando a se envolver com música e tal, tem esse sonho, assim, de erros que essa pessoa pode evitar, porque em 24 anos você já viu de tudo. Desde músicos excepcionais, super profissionais, como músicos terríveis também, sem comprometimento e tal. Dentro de toda essa experiência de 24 anos, que dicas você dá? Você fala, se você quer se envolver com música tal, o universo da música, tome certos cuidados, assim. Vamos pensar em alguns, 2, 3, assim, que você poderia citar. Muito legal. Primeiro de todos, estude qualquer profissão que você queira ser bem-sucedido, você vai precisar estudar. Com relação ao instrumento, estude ele da maneira de ouvido, de tirar as músicas de ouvido, e a parte didática, a parte teórica, porque você pode se tornar um professor. A vida na música é muito confortável se você é um músico com vários pontos. Você toca em bandas, você dá aulas, você grava em estúdio e você edita seus vídeos e seu áudio. Então, se você mexer com essa variedade de opções da música, você vai se dar muito bem. E fique longe das drogas. Temos problema em falar de drogas aqui? Não, né, Pablo? Pode. Fique longe de todas elas, das permitidas pelo país, das proibidas pelo país. Mantenha distância, mas mantenha muita distância. Por quê, Alisson? O que você vê isso implicando na carreira do músico profissional? Uma coisa pequena e depois uma coisa maior. Uma coisa pequena. O cara toca num bar e recebe R$150 de cachê. É um cachê baixo. Mas eu não posso julgar um pai de família que tem um filho de 2 ou 3 anos que trabalha pelo cachê de 150. Erro.
Ele recebeu 150, ele deixou 90 de bebida. Entendi. Isso está errado. Você sai de casa para ganhar dinheiro, você não sai de casa para gastar dinheiro. Isso é o básico. Sim. E outra coisa, durante as décadas de 70, 80, que eu não vivenciei, eu ouvia histórias que se você não fosse da bagunça, você não era chamado. Ah, aquele cara lá, ele não bebe, ele não fuma, não chama ele não. E mudou o jogo. Mudou. Eu adoro contar do meu primo, que foi meu aluno por 6 anos, o Guilherme. Ele teve um contrato com a Sony por algum tempo. Se você fosse pego usando drogas lícitas ou ilícitas, você estava fora por justa causa. Louco. Então, graças a Deus e à evolução desse mundo, se você é da bagunça, ninguém quer. Os produtores, contratantes não querem mais dor de cabeça. E salve o seu dinheirinho, tá? Salve o seu dinheirinho. É muito possível hoje fazer 3, 5, 6 mil reais mês sendo músico. Então, cuide bem do seu dinheirinho, invista bem. Um músico, muitas vezes, passa o final de semana e ganhou R$1.000 no final de semana. Ele, uau, ganhei R$1.000. Não, você não ganhou R$1.000. Você precisa tirar de 30% a 35% para guardar. Porque se você trabalhasse numa empresa formal, você teria uma parte desse seu salário guardado lá no fundo de garantia. Sim. Então o músico tem que ser bom de economia também. Ele tem que aceitar que os R$200 aquele dia, os 150, não. Tira 30%. Legal. E eu ter feito isso desde muito jovem me trouxe até onde eu estou e eu vivo super bem, super feliz. Legal. Alisson. Passa uns perrengues, tá? Sim. Passa uns perrengues. Então não peça o desconto das minhas aulas, porque não passa os perrengues. Mas dá certo. Ô Alisson, dentro dessa questão das dificuldades do músico e tal, você falando da questão das drogas, lembram muito do que é hoje falado nos clubes de futebol, né? Uau. Tipo, o clube de futebol, eles se preocupam muito. Eu estava esses dias assistindo uma entrevista com o Zé Roberto, que é um jogador muito famoso, assim, jogou muito tempo na seleção brasileira, e ele falando que os clubes europeus, quando vão contratar o brasileiro, eles não analisam só a qualidade dentro de campo, como que ele é em relacionamento com os companheiros de clube, entendeu? Porque isso conta muito, e como que é a vida dele fora ali do local de trabalho. Se ele é muito festeiro, bagunceiro, tal, se tem alguma dependência química. E pra música tá meio que indo para esse lado. Não, total, Pablo. Se você é um cara grosso, se você é um cara difícil de lidar, você não entra. Né? Não vou citar nomes mais uma vez, mas no último evento de carnaval, onde eu tenho uma abertura com a minha chefe sobre a organização, um cara não entrou pelo relacionamento. Músico excelente. Excelente, impecável naquilo que faz, no palco, mas um cara difícil de lidar, ruim de horário. Galera, isso é muito legal. Isso é muito importante que quem está assistindo tenha esse interesse e saiba desses detalhes. Né? Faz muita diferença, porque já não é um trabalho fácil, né, Pablo? Já é difícil você arrumar uma banda com 5 ou 6 pessoas. Se colocar a equipe técnica, chega a dar 15. E adoro falar. A equipe da Tati Mel, uma cantora que eu amo, que eu trabalho há 11 anos, nós não temos um fumante. Não é só o fato de ter alguém usando drogas ilícitas. Nós não temos um fumante sequer. Um ambiente muito saudável. Que legal, mano. Que legal. Isso traz para vocês uma certa segurança e estabilidade no local, porque não corre tantos riscos de fulano não veio, ou veio veio bêbado para cá e tal. E deu trabalho, não conseguiu tocar, não chegou para tocar. Entendi. Não, uma equipe ótima. E as pessoas olham o cotidiano, o convívio, sim. Olha, são vocês, assim, quando vocês vão trabalhar vão montar um projeto, vão contratar os músicos ali, quando você tem mais essa liberdade de ajudar ali na escolha e tal, quais são as características que você sabe que o pessoal olha bastante, assim? Para chamar um músico para o grupo. A competência no instrumento é a primeira. Tem que ser bom. Ainda é a primeira competência no instrumento. E na sequência, se o cara é bom de horário no ensaio. E essa fofoca rola. A fofoca, muitas vezes,
Ah, o fulano é fofoqueiro, falou que eu atrasei. Fulano é fofoqueiro, falou que eu não tirei música. Cara, essa fofoca é ótima. Sim, sim. Então, do mesmo jeito que os seus defeitos são jogados no cenário, suas qualidades também são. Então, eu, por exemplo, não tenho medo de fofoca não, bicho. Sim. Pode falar da minha vida à vontade aí, porque eu vou ganhar o trabalho. Se alguém ficar contando muito aí, ó, a vaga vai ser minha. Que legal. Então, a primeira coisa, dominar o instrumento. A segunda coisa é o relacionamento e horários. Relacionamento, saber lidar com grupo, com pessoas. E se a gente sabe que o cara usa drogas ilícitas, nós vamos ter problemas de ter ele no nosso veículo. Imagina pegar a estrada num veículo que você sabe que tem substâncias ilegais. Cara, isso aí, eu já passei por isso dezenas de vezes e não é nada legal. Sim. Ô Alisson, essa questão dos músicos, você acha, voltando uma pergunta, uma curiosidade minha agora, até saindo um pouco aqui do que a gente estava falando, você acha que para uma pessoa começar a estudar um instrumento, para aprender bem o instrumento, você acha que tem uma idade certa para a pessoa falar assim, bom, eu quero me desenvolver, eu quero ser bom nesse instrumento e tal? Você acha que tem a questão da idade, importa muito ou nem tanto? O que é que você me diz? Ah, Pablo, os maiores músicos do país e os maiores músicos que eu conheço começaram na adolescência. Tá? Eu não vou dizer que uma pessoa de pouco mais de 20 anos que quer começar agora não deva começar. Deve começar. Mas, sendo sempre sincero, como sempre, os profissionais costumam se envolver com o instrumento na infância ou adolescência. Eu tenho um grande chefe, um dos maiores bateristas do Brasil, Maurício Leite. Ele começou a tocar o instrumento com 18 anos. Tarde. Exceção também. Uma exceção. Para um cara que é referência hoje no país, começar com 18 anos é um pouco tarde. Mas eu nunca vou dizer que alguém não deve começar a tocar um instrumento, mesmo que essa pessoa tenha 70 anos. Né? Eu tenho um aluno de 72. Sim. E talvez os objetivos, dependendo da idade, são totalmente diferentes, né? Esse 72 está fazendo aula para tocar na igreja. Legal. Muito legal. Né? Então, tem um aluno que começou faz pouco tempo, 38 anos. Começou do zero para tocar na igreja. Não tem baterista na igreja. Né? Lá o cachê do baterista vai ser maior. Brincadeira. Não tem baterista na igreja. Ele começou com 38 anos. Ele veio com essa pergunta. Alisson, você acha que dá? Eu falei, cara, eu sempre vou falar que dá. Né? Agora, para ser um profissional, para levar a sério, ele tem que ser jovem, até porque, até chegar ao nível de você começar a receber um cachê, alguém vai ter que te subsidiar. Né? Meu pai e minha mãe me deram casa, comida e roupa lavada, né? Até meus 20 e poucos anos. Mas aos meus 20 e poucos anos eu também ajudava financeiramente em casa. Então, para ser profissional, é melhor começar na adolescência. Legal. Só para a gente passar para a parte final, antes ainda de eu fazer a gente finalizar essa conversa, que está muito legal, Alisson. Qual é o ritmo, cara, que você acha mais difícil de tocar? Que você fala assim, esse aí eu penei para tocar. Qual que é o ritmo mais difícil? Salsa. Salsa? Salsa, né? Esses ritmos vindo ali da influência afro-cubana. Salsa, cáscara, mambo são os mais difíceis de tocar. Coladinhos no samba. Tá? Então, os ritmos latinos, né? O samba é um ritmo latino. Sim. Então, os ritmos latinos são mais difíceis de tocar. Sim, o rock é fácil. Podem cornetar o rock and roll, é fácil sim. Porque assim, entre os músicos, o pessoal já tem essa informação. Mas quem não toca, não tem esse tipo de percepção, né? Tipo, mas o samba é difícil de tocar, ele tá salsa é difícil de tocar. Ele tá ali batendo aquele pandeiro ali, dá esse pandeiro aí que eu vou bater igualzinho. Rapaz, pense tocar o pandeiro quanto é difícil. Pessoal, passando agora para a parte final da nossa conversa aqui com o Alisson, quero saber dele uma dica para nós, né? Para mim, para você que está assistindo. Alisson, que dica você dá para as pessoas que sente que tem aí um chamado, uma vocação, tem uma paixão por uma determinada área, pela música ou por outra coisa, né? Que dica você dá para essa pessoa para que ela possa pensar nisso de uma maneira um pouco mais inteligente, mais sábia, para que não desista disso? O que você daria de conselho para essa pessoa que está nesse momento de dilema, né? Que hoje a gente tem tanta opção,
que às vezes a pessoa fica com dúvida do que seguir, do que fazer. O que você dá hoje, vivendo da música, que é um sonho que muitos jovens no passado ou hoje têm, e você realizou esse sonho, realiza esse sonho diariamente? Que dica você dá para o pessoal? Pablo, a minha intuição, o meu gosto, a minha vontade, para mim, é a voz de Deus na minha cabeça. Então, vai. Se você sente que aquilo é o certo, é porque é certo. Se você sente que o que você está fazendo vai dar errado, vai dar errado. Então não faça. Eu quis ser músico muito jovem. A minha família, com exceção do meu pai, não me apoiou. Minha mãe não me apoiou em nada. O meu pai hesitou num certo momento, mas me apoiou. A família, tios, tias, primos, primas, achavam que era uma brincadeira minha, né? Davam risada até dessa minha opção. Meus amigos de escola também davam risada dessa opção. E eu agradeço a Deus todos os dias da minha vida, por ter colocado essa paixão em mim, e eu fui e vou. E numa conversa com um grande líder espiritual que eu tenho de Ribeirão Preto, eu perguntei para ele, ele falou assim, cara, você acha que eu devo fazer isso? E ele respondeu assim, por que você me pergunta as coisas que você já sabe? O que você acha que você tem que fazer? Ele falou, acho que eu tenho que ir em frente, que eu tenho que tocar. Eu falei, então pronto, acabou. Normalmente a gente já sabe, né? Já sabe. Então o garoto olha para aquele instrumento, para a bateria, para o baixo, para a guitarra, e tenho que citar um livro que me recomendaram uns meses atrás, que o poeta disse para o cara que está querendo ser poeta, né? Você consegue ficar um dia sem tocar o seu instrumento? Consegue? Então cai fora. Agora, se você pensa no teu instrumento o dia todo, vai nele. Se você pensa na tua máquina fotográfica, se você pensa numa tela de arte, se você pensa em construir robôs, vai porque é ali que você tem que ir. Exatamente. Pessoal, acredito que não poderíamos finalizar de um jeito melhor. Alisson, foi muito bom. Melhor para mim do que para você. Foi muito bom, cara. Para quem não conhece, gente, o Alisson, ele dá aula de bateria aqui em Piracicaba e Ribeirão Preto. Ele, inclusive, ele dá aula para um adolescente aqui da nossa igreja, e esse adolescente tem tido um desenvolvimento muito bom, né, Alisson? Só precisa virar São Paulino, porque o Corinthians ali é pesado. E, gente, quem tiver interesse de aprender a tocar bateria, de aprender a conhecer esse instrumento de um jeito melhor, procure o Alisson. Nós vamos deixar o Instagram dele no link aqui da bio, tá bom? Procurem lá. Você tem Instagram, né? Tem Instagram, tem YouTube. O músico hoje que não está nas redes sociais está fora do mercado. Legal. Mais uma informação importante. Mais uma informação importante. Então, pessoal, sigam lá. Se você tem um filho que tem interesse por bateria, por música, quer se envolver com um professor realmente sério, bom, procure o Alisson. Tenho certeza que vocês vão ficar bastante satisfeitos, porque é um profissional de excelência. Alisson, muito obrigado. Pessoal, obrigado, Deus abençoe vocês e até o próximo episódio. Até mais. Show de bola. Muito obrigado, Pablo. Alisson. Muito obrigado. Pessoas, muito obrigado.